Fechou? Vamos mudar de assunto. Vamos falar agora da nossa manchete. Ó, chocante, né? Essa história ontem foi muito impactante. O Galípolo deu uma entrevista e desmentiu completamente Haddad, Lula, Gleisi, Lindbergh com aquela cascata do Guidance, né? O que ele disse? Porque a versão que foi contada para você e para a sociedade brasileira por Haddad, pelo presidente Lula, por Gleisi, por Lindbergh, pelo PT, pelos influencers do PT, foi que não havia o que fazer nas reuniões já sob a presidência do Galípolo. Duas, né? Teve até agora, janeiro e março, principalmente a de janeiro, porque havia um guidance, orientação. É um guia, é uma maneira que as empresas, isso é uma linguagem empresarial, corporativa, que as empresas têm, as empresas de capital aberto, de sinalizar para o mercado para onde elas estão indo, quais são suas metas e tal, para que os especuladores, para que os investidores possam decidir se vão comprar a ação da empresa, se vão vender, porque tem o cenário, tem os resultados passados e a projeção de resultados futuros. Isso é o tal do guidance, tá? Agora, isto não é uma tábua da lei. Isso não é uma tábua da lei. Isso não é Moisés descendo da montanha no deserto com as tábuas da lei escritas por Deus. Isso é uma orientação. Guidance, inclusive, a tradução da palavra é essa, é orientação. E eles venderam em janeiro e agora em março de que este guidance que havia sido definido na reunião do Copom de dezembro, que guidance era, né, teve aquela cacetada de 1% em dezembro de aumento, aí mais um, e agora em março mais um, chegando aos 14,25, de que era uma obrigação, de que o Copom não tinha o que fazer, estava completamente de mãos atadas em função dessa guidance. Aí, ontem na entrevista com ele, eu dou risada, mas é uma tristeza, né? É uma tristeza. O Galípolo ontem deu uma entrevista coletiva para dizer não tem guidance. Em dezembro, e aí ele elogiou, o Campos Neto, que ainda era o presidente, a última reunião dele como presidente do Copom, ele foi muito delicado e gentil e entregou para mim o comando da reunião. Então não tem nada a ver com o Campos Neto, foi uma decisão do Galípolo. E, por sinal, em dezembro já tinha 7 dos 9, na verdade, 6 dos 9 diretores, 6, depois com a saída do Campos Neto mais um, já tinha a maioria absoluta do lulismo na diretoria do Banco Central e, portanto, no Copom. 6-9, agora 7-9. E aí o Galípolo diz, não, foi decisão minha. Era uma super cascata, mesmo que eu tinha dito, isso guidance não é isso, guidance pode ser mudada. Quando muda, se a decisão de fato tivesse sido tomada, eu, iludido, eu dei crédito, né, para eles, dizendo que não, tá bom, se a decisão foi tomada lá pelo Campos Neto, né, mudou o presidente. E na mudança do presidente, do CEO, da gestão de uma empresa, né, porque estamos tomando isso do mercado privado, é normal que mude o guidance. Então, esse negócio do Haddad é uma cascata. É uma cascata. E agora ele falou que era uma dupla cascata, né? Primeiro que podia ter mudado, e segundo que o dono do guidance, quem estabeleceu, foi ele. Né? E é o que a gente vai ter, de fato. E o Haddad, né, então, atacou o Campos Neto, dizendo que o Galípolo respeita o guidance. Lembram-se dessa entrevista dele? Ele falou disso em janeiro e voltou a falar agora em março. E foi, inclusive, a primeira vez que ele atacou o Campos Neto. Mas aí o Campos Neto já não é mais presidente do Banco Central, ele pode atacar. Né? A aliança deles não tem mais tanta relevância e pode, inclusive, fazer isso que é muito comum na política. Né? Ataca o Campos Neto nos jornais, depois telefona para ele e fala, você tem que entender, minha situação é difícil, eu precisei fazer isso, é assim que o jogo funciona. Por sinal, conta uma historinha aqui do Dr. Ulisses Guimarães. Tinha um deputado, isso lá na época da Constituinte, que ia para a tribuna 2, 3 vezes por semana para pau no Ulisses, atacar o Ulisses Guimarães. Depois, porque é o que provavelmente o Haddad fez, ele corria na sala do Ulisses Guimarães, como presidente da Câmara e da Constituinte, dizia, doutor Ulisses, eu tenho que entender as minhas bases, né,
estão exigindo, eu não posso, eu tenho que fazer isso, mas não é nada contra o senhor, eu gosto do senhor, te apoio, blá, 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 blá. Aí ele fez isso 2, 3 vezes. Na terceira vez, o doutor Ulisses falou para ele, meu caro, vamos fazer o seguinte, faz ao contrário, vai lá na tribuna e me elogia, e depois vem aqui no gabinete, pode descer o pau em mim, entre nós dois. Ele é uma figura, esse Ulisses Guimarães. Então, o Haddad, é possível, não tem informação, que tenha feito isso, não? Deu cacete no Campos Neto, com quem ele tem relações de intimidade, e aí telefonou para o Campos Neto para explicar, para dizer que não é bem assim, tá? O Lula, vamos lembrar, agora em março, tá? Não, isso foi agora em março. Já estava praticamente demarcada a necessidade da subida de juros pelo outro presidente. E Galípolo fez aquilo que entendeu que deveria fazer. Mesma conversa fiada. Tá? Lindbergh, agora líder do PT na Câmara. A Gleisi falou basicamente a mesma coisa. Entendemos que a decisão de dezembro, tomada pelo Roberto Campos Neto, já deixou pré-fixado, isso ele falou agora em março, tá? 2 aumentos de 1% na Selic. Esse guidance deixou amarrado o BC. Cascata, mentira, mentira da grossa. Né? Já era mentira antes e agora mais ainda desmontada por completo essa farsa. Com a entrevista do Galípolo ontem. Inclusive, tem essa história, né? História da relação do governo com o Banco Central na gestão do Campos Neto e agora com o Galípolo, ela é pautada por esse jogo de cena. É pautada por esse jogo de cena. Você tem até um camarada que diz, não, mas o Lula sempre quis a queda da taxa de juro, ele foi enganado pelo Haddad esse tempo todo, que falou para ele que com o ajuste fiscal, a inflação baixaria e o juro baixaria muito rapidamente. Né? Essa coisa há uma ideia também de passar o pano, né? De isentar o Lula, tratar o Lula quase como se fosse um velhinho incapacitado. Né? Ele manobrado, né, pela Janja, manobrado pelo Haddad, manobrado pelo Rui Costa. Gente, o cara é presidente da República pela terceira vez. Pela terceira vez. Sobreviveu a um monte de crise política, sobreviveu ao mensalão. Vocês acham que ele é bobo? Que ele não sabe? Que ele é mal informado? Eventualmente pode até ser mal informado. Mas vocês acham que ele está lá sendo enganado pelo Haddad? Então, era um teatro. Os ataques dele ao Campos Neto foram sempre um teatro político conveniente, mas que não tem nada a ver com a relação verdadeira que aconteceu entre o governo e a diretoria do Banco Central, tanto com Campos Neto como agora. Né? E aí tá. Ontem saiu o relatório do Banco Central, relatório trimestral do Banco Central. E aí é a mesma coisa que Veja que a estratégia é a mesma estratégia que o Lindbergh tem na Câmara, de dizer, olha, vai sair anistia, vai ser aprovada a anistia. Agitar esse espantalho, politicamente é muito relevante, é importante, mesmo que não seja exatamente esse o cenário. Aqui é a mesma coisa. O Banco Central, e mais, não, aqui não é a Faria Lima, não, hein? Aqui não é o Boletim Focus, não. Aqui é o Banco Central. Nesse relatório trimestral, dizendo que a chance da inflação estourar o teto da meta, que é 4,5%, né, o centro da meta é 3, 4,5% para cima e 1,5% para baixo. Mas é sempre para cima, né, que é o tema. Dizendo que a chance de estourar o teto da meta é de 70% em 2025. Quer dizer, a meta é 4,5, vai ficar em 4,8, 4,9. Isso é muito interessante, porque isso aqui, em comum acordo com a Febraban e com a Faria Lima, então com o setor mais especulativo e o setor mais tradicional do capital financeiro, o Banco Central está dizendo o seguinte, vai ficar acima da meta. Se vai ficar acima da meta, a gente vai ter que manter o juro lá na lua. É isso. Basicamente é essa a construção discursiva e de gestão política da taxa de juros. Mais uma vez, bastava o Conselho Monetário Nacional, que é composto, gente, pelo amor de Deus, Haddad, Simone Tebet, a golpista, e Galípolo,
Manda, o governo manda no Conselho Monetário Nacional. Bota essa meta em 4,5%, em 5%. Entendeu? Está resolvido. Não ia ter essa justificativa. Está resolvido, eu digo sempre aqui. Tirante o período da hiperinflação, 5% é a taxa de inflação média no país. É super razoável. Super razoável. Mas não. Né? Jogar a meta em 3 exatamente para fazer esse jogo do mercado. Tá? Galípolo disse também, né, em linha com essa ideia, com essa coisa de ficar agitando o fantasma para justificar o aumento da taxa de juros, que tem um cenário incômodo na economia, juros altos e inflação acima da meta, e ressaltou, mais uma vez, as decisões unânimes do BC desde a gestão do Campos Neto. Né? Então, desmontando por completo a cascata.